Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de legislação penal especial. Estamos falando da Lei 9.600, a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Nós já vimos o que o pacote anticrime aperfeiçoou no direito penal, nós já vimos o que o pacote aperfeiçoou no Código de Processo Penal e nós já vimos também qual foi as alterações, as modificações que o pacote anticrime fez na LEP, ou seja, na Lei de Execução Penal. Agora, nós vamos também analisar, além de algumas características próprias da lei do pacote anticrime, alterações em leis especiais. Aqui, a começar pelo artigo 5º. O artigo 5º já vai nos dar uma ideia, porque ele remete, vejam que é um artigo remissivo, ele remete para o artigo 1º da Lei 8.072 de 90, dizendo, passa a vigorar com as seguintes alterações. Na verdade, amigos, a alteração aqui ela é muito singela, tá? O que houve? Houve o seguinte, no Código Penal foram incluídas algumas qualificadoras do homicídio, que tempos atrás não existiam. O chamado homicídio qualificado, ele tem suas qualificadoras. Motivo torpe, motivo fútil, por meio insidioso ou cruel, que possa resultar perigo comum, enfim, várias. E incluindo, até pouco tempo, foi incluído o feminicídio, certo? O que fez, então, o pacote anticrime? Ele incluiu todas as qualificadoras. Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 qualificadoras, certo? Então ele apenas atualizou, dizendo que é hediondo o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e se o homicídio for qualificado. Porque mesmo que não tivesse o que está entre parênteses ali, qualquer qualificadora faria ser hediondo. Certo? Porque mesmo que a gente tire tudo isso aqui, homicídio qualificado. O que é o homicídio qualificado? É o artigo 121, parágrafo 2º. E lá vão estar todos os incisos. Apenas foi feita essa atualização. Depois a gente tem o roubo. Bom, não houve alteração no roubo simples, mas houve alteração naquilo que se chama de roubo circunstanciado. O Código Penal, ele não traz essa expressão, certo? A lei dos crimes hediondos não trazia essa expressão. Circunstanciado, não trazia. Aliás, antes do pacote anticrime, só era hediondo, certo? Só era hediondo o roubo simples, nunca. Só era hediondo, desculpem, o roubo qualificado pela morte, que a lei dos crimes hediondos chamava de latrocínio. Era a única possibilidade de roubo como crime hediondo. O pacote anticrime aumentou as possibilidades, aumentou o leque. É isso que... O leque, leque, lembrei da música agora. Certo? Aumentou, amigos, aqui as possibilidades. Então diz aqui, roubo circunstanciado, ou seja, dentre as circunstâncias, pela restrição de liberdade da vítima. Então não é o simples assalto, é fazer com que a pessoa também não tenha o seu direito de ir e vir tolhido, certo? Esse roubo circunstanciado, com o pacote anticrime, passou a ser também crime hediondo. Outro, circunstanciado pelo emprego de arma. Mas cuidado,
Não é qualquer arma. E é isso que vocês precisam cuidar na prova. Não é qualquer arma. É arma de fogo. Certo? Arma de fogo. Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Está aqui. Certo? Ou seja arma de fogo de uso permitido, proibido, restrito, vai ser crime hediondo, em virtude do pacote anticrime. Mas roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, isso já era roubo qualificado, já existia, mas não era hediondo. Passou a ser hediondo com o pacote anticrime. E morte, que é o que nós chamamos de latrocínio. Latrocínio já era crime hediondo, não teve alteração quanto a isso. Dando sequência, ainda, a gente tem aqui agora a extorsão, né? A extorsão. Extorsão, amigos, antes do pacote anticrime, vejam bem que interessante, antes do pacote anticrime, a extorsão já era crime hediondo. Mas não toda e qualquer extorsão. Era crime hediondo a extorsão quando qualificada pela morte. Agora, certo? A gente tem um aumento do rol. A gente tem um aumento da lista. A lista agora é maior. O que diz agora aqui? A extorsão é hediondo, mas não a extorsão simples. A extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, o que nós chamamos na prática de sequestro relâmpago. Vocês já devem ter ouvido falar, certo? Ou gerando lesão corporal. Essas são as grandes novidades. Morte já era hediondo antes do pacote anticrime, certo? O furto, pessoal, aqui veio uma grande novidade. Sabem por quê? Porque o roubo tinha previsão de ser hediondo quando houvesse morte. A extorsão tinha previsão de ser hediondo quando houvesse morte. Mas não existia nenhuma modalidade de furto que fosse crime hediondo. Não tinha. Passou a ter. O pacote anticrime passou a prever. Mas vejam que não é, em primeiro lugar, não é o furto simples. Também não é qualquer furto qualificado, por escalada, por destreza, por coisa assim. Não, não é. É furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Isso sim, é esse furto que passa a ser hediondo com o pacote anticrime, certo? Ou seja, essa modalidade de furto adentrou no Código Penal brasileiro, o pacote anticrime entendeu que ela merecia o caráter de hediondo e incluiu também na lei dos crimes hediondos, certo? Esse é um rol básico, tradicional dos crimes hediondos. Agora tem outros, porque nós temos um parágrafo único no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Está aqui. O que nós temos aqui, meus amigos, também é crime hediondo. Até o pacote anticrime, até entrar em vigor a Lei 13.964, era hediondo
também o genocídio. Ah, professor, qual é a diferença do homicídio para o genocídio? A diferença, amigos, ela é simples. No homicídio, a intenção do agente é matar aquela pessoa, independente do motivo, certo? Se ela lhe deve, se é por vingança, se é por ciúmes, se é usando de uma emboscada, não importa, isso é homicídio. No genocídio, tu busca eliminar extirpar determinada raça da humanidade. O genocida, ele busca matar pessoas com o fim de extirpar raça, etnia, certo? Isso é o genocídio. Ele também é crime hediondo por motivos óbvios, certo? Tanto que essa é a lei do genocídio, Lei 2889 de 1956. Também é hediondo o crime de posse ou porte ilegal de uso proibido. Novidade, porque antes a gente só tinha como hediondo de uso restrito. Entrou, por motivos óbvios, proibido também, certo? Atenção quanto a isso. 3. Novidade do pacote anticrime. Não era hediondo. O crime de comércio ilegal de armas de fogo. Não importa aqui, pessoal, se a arma de fogo é de uso permitido ou de uso restrito. Comércio ilegal de arma de fogo é quando tu comercializa, tem vários verbos, certo? Adquire, monta, remonta, vende, expõe à venda nas atividades comerciais ou industriais, certo? Em atividade comercial, o crime também é hediondo. O tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Tráfico internacional, certo? É exportar ou importar arma de fogo. Também é hediondo. E por fim, cuidado com o inciso 5. Vocês lembram quando eu boto esse círculo aqui, que vocês estão vendo? Vocês lembram desse círculo? É importante, essencial. O crime de organização criminosa, certo? Organização criminosa, tem até a lei especial 13.850. Organização criminosa, mas toda organização criminosa é crime hediondo, segundo o pacote anticrime? Não. É quando as pessoas se organizam criminosamente com um objetivo, visando a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou seja, os hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Aí sim nós vamos ter o crime hediondo. Então, se essas pessoas se organizam criminosamente para cometer roubos simples, essa organização criminosa não tem caráter hediondo. Mas se elas se associam criminosamente para cometer estupros, aí sim, porque o estupro é um crime hediondo. Então, cuidado em relação a esse ponto também. E aí, amigos, a gente viu as alterações na Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. O artigo 6º, ele traz, amigos, aqui, certo? Alterações também em uma outra lei, a Lei 8.429 de 92. O que é essa lei? Vamos nela. Assim que a minha internet permitir, né? Permitiu agora, certo? A 8.429, vocês devem conhecer ela, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública, direta ou indireta ou fundacional, e da outras providências. E aí teve uma alteração no artigo 17. Vamos nele então. Vamos lá, né?
Muitos conhecem como a Lei de Improbidade Administrativa, né? E o artigo 17 é o único crime previsto assim nessa lei, né? Aliás, é o que fala da ação, inclusive, é isso que eu quero dizer. O 17 não teve alteração. O 17 caput não foi alterado. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo MP ou pessoa jurídica interessada em 30 dias. O que alterou foi o parágrafo 1º. Por que alterou? Porque agora nós temos, né, um instituto criado pelo pacote anticrime. Nós temos um instituto criado pelo pacote anticrime, que é o acordo de não persecução penal. Então foi incluído aqui. Foi incluído na lei de improbidade. Parágrafo 1º. As ações de que trata esse artigo admitem a celebração de acordo de não persecução, só que agora, civil, nos termos dessa lei. Certo? Porque improbidade administrativa, a natureza da lei é uma ação civil. Nós temos também o surgimento de um parágrafo 10º aqui também, com essa lei. Vamos nele. Um parágrafo 10º, que na verdade é o 10A, né? 10A. Havendo a possibilidade de solução consensual, as partes poderão requerer ao juiz a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Se as pessoas quiserem conciliar, certo? Se elas quiserem entrar numa conciliação, é possível prorrogar o prazo de responder à inicial, né? Então, isso também foi alterado da forma com que vocês estão vendo aqui. E seguimos com a lei, né, claro, do pacote anticrime. Opa, o que houve aqui? O artigo 17A já foi. Artigo 7º, opa! O artigo 7º agora faz uma remissão também. O artigo 7º remete para a Lei 9296 de 96. Ora, o que é a Lei 9296 de 96? É a lei de interceptação telefônica, certo? É uma medida cautelar que só pode ser decretada pelo juiz. Agora, qual foi a novidade que o pacote anticrime trouxe para a lei de interceptação telefônica? A Lei 9296 de 96 passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. Ou seja, foi incluído o artigo 8º-A e 10A. Artigo 8º-A. Para investigação e instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, olha aqui, a requerimento da polícia ou do MP, ou seja, o juiz não pode, isso pode cair na tua prova, o juiz não pode decretar a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos de ofício. Ele não poderá fazê-lo de ofício, ou seja, pela sua própria iniciativa. Ele tem que ser provocado, tem que haver requerimento, certo? Nas investigações, requerimento do MP ou representação da polícia. E se for representação da polícia, antes tem que estar vista o MP. Se for na instrução criminal, por requerimento da autoridade policial ou requerimento da polícia.
certo? A captação ambiental pode ser autorizada pelo juiz quando? E vejam que é uma medida cautelar extrema. Extrema. Porque diz aqui, por exemplo, no inciso 1, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis igualmente eficazes. Ou seja, não é possível obter aquela prova de outra maneira. A única maneira é fazendo a captação ambiental. E quando se fala não existe outra maneira, nós não estamos falando de falta de efetivo, por exemplo, falta de dinheiro, não. Nós estamos falando de provas, de elementos concretos, certo? Não existe prova substancial, só vai conseguir se fizer a captação. Inciso 2. Houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou em infrações penais conexas. Infrações penais conexas são aquelas que foram praticadas junto com uma infração penal, junto com um crime. Cuidado aqui. Houver elementos razoáveis de autoria e participação, ou seja, tu não capta os sinais para investigar. Primeiro tu investiga para captar. Então, se a polícia ou o Ministério Público querem que o juiz autorize uma captação ambiental, certo? Eles precisam já ter um mínimo de lastro probatório. Se não tiver nada, o juiz não vai conceder. Tanto que o parágrafo 1º deixa bem claro aqui, ó. O requerimento deverá, é uma obrigação, descrever circunstanciadamente o local e a forma de instalação do dispositivo de captação ambiental. Aqui está. Certo? Por que isso, pessoal? Por que motivo? Para evitar, certo? Além bem, isso é para evitar abusos, excessos, que se vá além do que foi autorizado. A captação ambiental, ela tem um prazo de duração, assim como também tem a interceptação telefônica. A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 dias. Esse é o prazo. 15 dias, renovável por decisão judicial por iguais períodos. Se fala por iguais períodos, acabou a discussão que existia outrora. Ah, renovado por igual período. Só podia renovar por mais 15 dias ou poderia ir renovando? Agora ficou claro, pode ir renovando quantas vezes for necessário. 15, mais 15, mais 15, mais 15. O que importa é que os senhores têm que saber que necessariamente essa renovação tem que se dar com a autorização do juiz. Comprovada a indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade penal permanente, habitual ou continuada. Está aqui. Requisitos, então, obrigatórios. Parágrafo 5º. Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na legislação específica para interceptação telefônica e telemática. Fácil, né? É o que esse parágrafo 5º diz. Tudo que vale para a interceptação telefônica vale também para a interceptação ambiental. O que vale para um, vale para o outro, desde que a lei não diga o contrário. Certo? Bom, agora surgem os crimes, né? Nós tínhamos um crime, que era realizar captação telefônica sem autorização. Agora nós temos outro. Agora nós temos o 10A, por exemplo. O artigo 10A, ele é muito parecido com o 10, para não dizer praticamente igual, só que ele diz assim: realizar captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos para investigação ou instrução criminal sem autorização judicial, quando esta for exigida. Então, quem comete esse crime são aquelas pessoas
que precisam requerer esses sinais e não requerem e realizam. A pena é de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Certo? Cuidado no parágrafo 1º. Não há crime se a captação é realizada por um dos interlocutores. Isso aqui é uma excludente de ilicitude. Ou seja, duas pessoas estão conversando e eu estou gravando, sem a outra pessoa saber. Essa conduta é lícita, ela não é criminosa. Certo? Então cuidem também com esse detalhe. E por fim, sobre as alterações da Lei 9296 de 96, parágrafo 2º, a pena será aplicada em dobro. É 2 a 4, passa a ser 4 a 8. Ao funcionário público que descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a captação ambiental ou revelar o conteúdo das gravações enquanto mantido o sigilo judicial. Isso, na verdade, é o que, meus caros? Isso aí é uma violação de sigilo funcional especial, né? Violar o sigilo. Concordam que uma captação ambiental ou telefônica, seja qual for, certo? Aqui no caso, captação ambiental, ela tem que ser sigilosa, porque senão o outro interlocutor não vai falar o que ele iria falar. Então, a pessoa o funcionário público que revela, certo? Que descumpre, que viola o sigilo, ele tem a pena em dobro, 2 a 4 anos e multa. Motivos aqui não faltam, né? Certo? Porque toda a diligência, toda aquela prova cautelar que era preciso, necessária, acaba indo para o espaço. Certinho, pessoal? Bom, dando sequência, a gente tem que falar agora no artigo 8º, mas isso é assunto para o próximo bloco. Agora é hora de tomar um cafezinho, dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.